Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática para o 8º ano do ensino fundamental da Rede Estadual de Educação de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação, que tem programas diários com aulas para o ensino fundamental dos anos finais. Eu sou o professor Erasmo Soares e o tema da nossa aula de hoje é a área das figuras planas, conteúdo importante para o 8º ano do ensino fundamental. Nós vamos começar falando sobre a área de alguns quadriláteros. Os quadriláteros são os polígonos com 4 lados. O quadrado é o quadrilátero em que todos os lados têm a mesma medida e todos os ângulos internos medem 90 graus. Aqui na figura, nós chamamos o lado desse quadrado de L. A área do quadrado é calculada pela fórmula L ao quadrado, ou L vezes L. Outro quadrilátero muito importante é o retângulo. O retângulo é o quadrilátero em que os lados opostos são paralelos e têm a mesma medida. Esse lado B tem a mesma medida desse lado paralelo a ele. Esse lado A tem a mesma medida desse lado paralelo a ele. Os ângulos internos do retângulo também medem 90 graus. A área do retângulo é calculada pelo produto entre o comprimento e a largura, ou a base e a altura. Nós podemos entender dessas duas formas. Na nossa figura, o comprimento mede B, ou base mede B, e a largura ou altura mede A. A área é dada pelo produto entre esses dois segmentos. O próximo quadrilátero que nós vamos estudar a área é o trapézio. Como que nós vamos diferenciar o trapézio dos outros quadriláteros? O trapézio é o quadrilátero em que as bases são paralelas. Olha só, a base maior eu representei pela letra B maiúscula. E a base menor eu representei pela letra B minúscula. Aqui eu tenho esse segmento de vermelho, H, que é a altura do trapézio. Lembrando que a altura é sempre perpendicular às bases, ou seja, a altura forma ângulos de 90 graus com as bases. Para calcular a área desse trapézio, nós vamos utilizar a seguinte fórmula. A área do trapézio é a base maior, Bzão, mais a base menor, Bzinho, vezes a altura sobre 2. Essa é a fórmula que nós vamos utilizar para calcular a área do trapézio. Bzão mais Bzinho vezes a altura sobre 2. Outro polígono muito importante que nós vamos aprender a calcular a área é o triângulo. Meninos, os triângulos estão presentes em diversas situações do nosso dia a dia, É uma figura geométrica muito utilizada na confecção de móveis, na construção civil. Então, é um polígono que nós devemos considerar. Olha só, o triângulo é o polígono com 3 lados, Aqui nessa figura nós temos destacados 2 segmentos, o segmento B e o segmento H. O segmento B nós chamamos de base, o segmento H nós chamamos de altura. A área do triângulo é calculada pela fórmula base vezes altura sobre 2. Nesse caso, B vezes H sobre 2. Meninos, é muito importante memorizar essas fórmulas, Vamos voltar aqui rapidinho e nós vamos falar essas fórmulas para a gente memorizar. Área do quadrado, lado ao quadrado, ou lado vezes lado. Área do retângulo, base vezes altura, ou comprimento vezes largura. Aqui na figura,
A vezes B. Área do trapézio, base maior mais base menor, vezes altura sobre 2. E por último, a área do triângulo, que é base vezes altura sobre 2. Agora vamos aplicar essas fórmulas, né, que nós aprendemos em um exercício. Olha só. Qual é a área da figura ao lado? Observem a minha figura. Essa figura é um polígono com 5 lados. Nós não aprendemos a calcular a área desse tipo de polígono. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos decompor essa figura em 2 figuras que nós conhecemos. Olha só, se nós traçarmos um segmento unindo esses 2 vértices aqui, ó, nós vamos obter 2 figuras. A figura de cima, um triângulo, que nós sabemos calcular a área. E a figura de baixo, um retângulo, que nós também sabemos calcular a área. Eu vou chamar a área do retângulo de área 1 e a área do triângulo de área 2. Observem, considerando apenas o retângulo aqui, ó, imaginem uma linha tracejada separando as 2 figuras. Considerando apenas o retângulo, nós temos que o comprimento é 50 centímetros e que a largura é 30 centímetros. Então, nós vamos utilizar a fórmula área do retângulo base vezes altura. Então, nós vamos multiplicar 30 vezes 50, que é igual a 1.500. Portanto, a área do retângulo é 1.500 centímetros quadrados. Né? Área, meninos, é medida de superfície. A unidade sempre fica ao quadrado. Como nesse caso, as dimensões da figura foram dadas em centímetros, a área será dada em centímetros quadrados. Então, a área do retângulo, 1.500 centímetros quadrados. Agora nós vamos calcular a área da figura 2, que é o triângulo aqui de cima. Observem, a base desse triângulo é igual à base do meu retângulo. Então, a base do triângulo também mede 50 centímetros. A altura desse triângulo, olha só, todo esse segmento aqui, ó, todo esse segmento mede 60. Essa parte de baixo mede 30. 60 menos 30 é igual a 30. Então, nós concluímos que a altura desse triângulo é 30 centímetros. Nós vamos aplicar a fórmula que nós acabamos de aprender. A área do triângulo é igual a base vezes altura sobre 2. A base do triângulo mede 50, a altura do triângulo mede 30. Então, nós vamos multiplicar 50 vezes 30 sobre 2, que é igual a 750 centímetros quadrados. Então, nós temos que o retângulo aqui de baixo tem uma área de 1.500 centímetros quadrados. O triângulo de cima tem uma área de 750 centímetros quadrados. A área da figura será igual à soma dessas 2 áreas. Então, nós vamos somar 1.500 mais 750, que é igual a 2.250 centímetros quadrados. Portanto, a área da figura é igual a 2.250 centímetros quadrados. Área do círculo. Olha só, para calcular a área do círculo, nós vamos utilizar a seguinte fórmula. Área é igual a π vezes r ao quadrado. Π é uma constante, ou seja, é um valor que não muda, aproximadamente 3,14. E r é o raio da circunferência. Nós devemos lembrar que esse valor de π ele é obtido dividindo o comprimento da circunferência pelo seu diâmetro. Então, olha só, se nós medirmos o comprimento da circunferência e dividirmos esse comprimento pelo diâmetro, nós vamos encontrar aproximadamente esse valor. Isso vale para qualquer circunferência, seja uma moeda de 1 centavo, que é bem pequena, seja a roda de um carro, que é um pouco maior,
seja uma roda gigante de um parque de diversões, né? Esse valor não muda. Se nós dividirmos comprimento por diâmetro, vamos encontrar esse valor π, aproximadamente 3,14. Vamos aplicar essa fórmula no exemplo. Prestem atenção, meninos. Observe a piscina representada em uma plataforma quadrada a seguir. Na região da plataforma que estiver ao redor da piscina, serão colocados azulejos. Sabendo que o metro quadrado desse azulejo custa R$ 30, quanto será gasto com os azulejos nessa obra? Observação, nós vamos adotar esse valor, π igual a 3,14. Observem, meninos, aqui nós temos a plataforma em azul e a piscina cinza. A piscina é circular e a plataforma é quadrada. Eu quero descobrir a área que está em azul, a área da plataforma que será ladrilhada. É onde eu vou aplicar os azulejos. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos calcular a área do quadrado, que é essa figura maior, que envolve o círculo. A área do quadrado é igual a lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Nesse caso, o lado desse quadrado mede 15 metros. Vamos multiplicar. 15 vezes 15, 225 metros quadrados. Essa é a área do triângulo. Agora nós vamos calcular a área circular da piscina, utilizando a fórmula que nós acabamos de aprender. π vezes o raio ao quadrado. π vale 3,14. Olha só, o diâmetro da minha piscina tem 10 metros. O raio é a metade do diâmetro, então o raio mede 5. Então eu vou ter π, que é 3,14, vezes 5 ao quadrado. A medida do raio é 5. 5 ao quadrado é igual a 25. 25 vezes 3,14, 78,5 metros quadrados. Então eu tenho a área do quadrado e a área do círculo, né? Mas eu quero descobrir a área da região que está em azul. É só subtrair. Vou pegar a área do quadrado, que é 225, menos a área do círculo, que é 78,5. O resultado dessa subtração, 146,5 metros quadrados. Meninos, essa é a área da região que vai ser ladrilhada, né? Nós sabemos que o preço do metro quadrado desse azulejo é R$ 30. Então basta multiplicar 146,5 vezes 30, que é igual a 4.395. Portanto, será gasto R$ 4.395 em azulejos. Meninos, por hoje ficamos por aqui. Não saiam daí. Após o intervalo, teremos aula de ciências com o professor Alan. Para você que é estudante do 8º ano do ensino fundamental. Até a próxima aula. Um forte abraço para vocês. Muito obrigado pela participação.